Muita gente que vai fazer a redação da UERJ me pergunta assim, profinho, eu gostaria muito de ter repertórios coringa que se encaixam para qualquer tema de redação da UERJ, com base no livro Não Me Abandone Jamais, Never Let Me Go, gostando do inglês, né? Nesse vídeo chegou o momento que eu tanto estava esperando. Vou te mostrar 7 repertórios coringa que se encaixam em qualquer tema da redação da UERJ. E além de te mostrar o repertório, eu vou te explicar o repertório. E além de te explicar, eu vou dizer como é que ele se aplica. E no meio do vídeo, eu vou te dar um exemplo de um parágrafo completo usando um desses repertórios que eu vou te ensinar aqui. São 7. Genial! Vou te falar, pega esse vídeo e manda para uma pessoa que vai fazer a prova da UERJ, porque o YouTube ele não consegue entender muito bem quem que é aluno do Enem, quem é aluno da UERJ. Então você pega e você manda para essa pessoa, porque você vai ajudar esse ser humano, beleza? Primeiro tema então, primeiro repertório que serve para qualquer tema da UERJ é o próprio livro Não Me Abandone Jamais. É óbvio, não é obrigatório usar o livro, mas se você quiser, se você não tiver nenhuma ideia para usar, use o livro base, que é o livro Never Let Me Go, guys. Ah, molequinho! É obra literária distópica. O que é isso? Para que é distópico? Distópico é um tipo de literatura, um tipo de história surreal, absurda, aparentemente absurda, que é tipo ficção científica, clones que são feitos para servir outras pessoas, para terem seus órgãos doados. Tô rindo sem mais sério. E essa obra, ela foi escrita por Kazuo Ishiguro, e esse cara ganhou esse brother, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2017. Além disso, o livro Não Me Abandone Jamais, ele problematiza a conexão do eu com o mundo. O que é isso? Pra mim não entendi nada. Relaxa que eu vou te explicar. O ser humano, ele tá conectado no mundo, ok? Só que essa conexão é uma conexão problemática. Nós não conseguimos nos encaixar bem, nós não conseguimos saber qual que é o nosso destino, não conseguimos lidar bem com outras pessoas como deveríamos. O próprio livro ele fala disso, né? A Kate, ela tá fazendo a narrativa dela, lembrando de como foi o passado. E o passado dela não foi um passado bom, foi um passado um pouco caótico. Um passado de dúvida, de ansiedade, de medo, de briga com a Ruth, de falta de correspondência amorosa, de problemas mesmo que ela passa na vida dela toda. E essa narrativa ela ilustra como que é a nossa vida também, uma desconexão entre o eu e o mundo, uma disfunção nessa parte. Esse livro também fala da função da arte, lembra da função da arte? Que as crianças de Hellsham eram estimuladas a fazer obra de arte, pintura, escultura, música. Se você não viu a resenha que eu fiz aqui no YouTube, ela tá salva, vou deixar lá no final do vídeo para tu assistir, caso você não tenha assistido ainda. E falando em facilitar a tua vida, eu criei o Fórmula da Redação UERJ, caraca, que é um curso rápido e tu consegue ver em um dia, que tem simplesmente tudo que você precisa para tirar 10 na redação do UERJ, independentemente do tema. Exatamente, cara, eu percebi que o livro Não Me Abandone Jamais tem muitas polêmicas que são classificadas em 5 tipos. E eu fiz um modelo de redação para cada tipo. E o melhor, você não precisa decorar o modelo, você só entender, aplicar e usar não para copiar, mas para se inspirar neles. Se você quer ver a primeira aula desse curso novo, que é o Fórmula da Redação da UERJ, eu vou deixar aqui o link na primeira descrição, vou deixar o link na descrição do vídeo, aí você dá uma olhada lá, e se você gostar da primeira aula, já se inscreve, porque é muito rápido, em um dia tu consegue ver, muito lindo! Se liga, então, esse livro, ele tem um viés existencialista, isso aqui é muito bom, muito importante. Existencialismo é um tipo também de repertório coringa que eu posso usar, e eu vou falar dele daqui a pouquinho, tá? Ok? Segundo repertório que eu consigo usar é o Memorial do Holocausto, que é essa obra arquitetônica. O que significa isso para fim Memorial do Holocausto? É uma obra arquitetônica que foi criada para fazer as pessoas se lembrarem da tragédia do nazismo. E o que isso tem a ver com o livro Não Me Abandone Jamais? Tem a ver que, lembra que as crianças eram estimuladas a fazer obra de arte, que é uma situação que acontece na primeira parte do livro, e depois essa questão da obra de arte, ela volta. Sempre ela fica voltando, né? Até mesmo quando a Kate, a Ruth e o Tommy estão no casario, elas lembram, pô, lembra da nossa obra de arte? O Tommy fala assim, cara, vou voltar a fazer obra de arte.
porque vai que eu consigo o adiamento das minhas doações. E no final da narrativa, essa obra de arte também volta, porque eles pegam as obras de arte, levam lá para casa da madame para tentar um adiamento. Ou seja, a temática da função da arte sempre volta na narrativa. Ou seja, para que serve a arte? A arte serve para a gente se lembrar do passado e não repeti-lo. Tem uma frase de um cara que é muito boa, essa frase que é: quem não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. E o Memorial do Holocausto, ele é uma das formas da gente se lembrar desse passado de opressão que foi o nazismo. Muito bom esse repertório também. Uma ideia que também está muito alinhada à questão do Memorial do Holocausto é o quadro Guernica, que é um quadro de um brother, chamado Pablo Picasso, que é orientado pela vanguarda cubista. Na verdade, todas as vanguardas europeias, elas vão tematizar a guerra de alguma forma, vão falar da guerra. O cubismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo, o futurismo, vão tratar a guerra de alguma forma, vão tocar nesse ponto. E também são obras que têm essa função, exceto o futurismo, né? O futurismo tem a função de destruição. Mas no caso do Guernica, é um quadro que fala sobre a guerra civil espanhola, foi feita pelo autor para retratar essa angústia humana, essa angústia do desastre feito pela guerra. E o cubismo ele tem muito a ver com a questão do despedaçamento da guerra. Joga uma bomba, despedaça tudo. E o cubismo nada mais é do que uma obra de vanguarda que tem uma sobreposição de formas geométricas sobrepostas de forma literalmente aleatória, ou que trazem ali um sentido do geométrico traçado. E esse quadro, por meio da arte, o Picasso, ele garante que a humanidade não se esqueça do horror causado pela guerra e principalmente para as vítimas, né, que foram ali afetadas. Tá gostando do vídeo, né? Tô sabendo, tá aqui, ó. Já tá aqui há mais de 7 minutos, não tá curtindo. Se você tá curtindo, se inscreve aqui no canal, porque tem muito vídeo para o UERJ que vai te ajudar. E se você quiser uma redação modelo completinha, bota aí nos comentários, quero, profinho. Se tivermos 200 comentários, eu solto a redação modelo completa, usando quem? Usando esse cara aqui que eu vou falar com você daqui a pouquinho, que é o Sartre, beleza? Caraca, muito top. Se liga, o próximo repertório Coringa é o movimento existencialista. Cara, isso aqui é muito bom, agora preste atenção, para você não dar aquela viajada. A redação do UERJ não é viajante. A redação do UERJ tem um viés filosófico e você tem que entender. E é muito fácil de entender o viés existencialista. Se liga, existencialismo é uma corrente filosófica que surgiu no meado do século XIX, mas ele ficou popular, ele teve seu apogeu no meado do século XX, em 1950, na França. E o que significa o existencialismo? Significa que, por meio dessa visão filosófica, a gente analisa o comportamento humano com base nas vivências, nos sentimentos e nas angústias da pessoa, beleza? Eu olho para a pessoa e olho para dentro dela. E olho para dentro de mim mesmo. Eu vejo os meus sentimentos. Eu tomo minhas atitudes baseadas nos meus sentimentos. Tomo as minhas atitudes baseadas nas minhas vivências internas e tomo as minhas atitudes baseadas nas minhas angústias. Isso tem muito a ver, por exemplo, por que a Kate ela sempre foi tão resignada? Porque ela tinha sentimentos de resignação. O interior dela já era resignado. Por que a Ruth tinha ali inveja da Kate, ficou até com um tom ali meio para espizinhar a Kate, porque aí ela tinha inveja, o sentimento de inveja que era interno, era dentro dela ali. E tem muito a ver, cara, com a obra Não Me Abandone Jamais. A obra Não Me Abandone Jamais é uma obra de viés existencialista. Cada indivíduo, segundo o existencialismo, é responsável por dar sentido à própria vida, independentemente da religião ou da sociedade. Então, nossas angústias internas, elas vão interferir no nosso comportamento. E é muito isso, né? Os nossos sentimentos geram pensamentos que geram ações e geram resultados. E o quinto, muito profundo, né? Muito top! O quinto repertório Coringa é o Jean-Paul Sartre. Já ouviu falar do Sartre? Sartre, ele é um filósofo, ele foi, né, um filósofo existencialista. Na verdade, Sartre, a Simone de Beauvoir também foi existencialista, muito top. O Sartre, ele acreditava que a liberdade move o ser humano, a liberdade. Só que essa liberdade, ela pode ser ruim, ela pode ser uma liberdade condenante, uma liberdade negativa. Porque se o indivíduo tem muita liberdade, ele acaba ficando perdido, ele não sabe o que ele faz e acaba tomando atitudes erradas. Então Sartre diz,
muito alinhado com a ideia de um outro cara chamado Heidegger, que a liberdade ela pode ser nociva, prejudicial. E as pessoas, quando têm muita liberdade, não sabem lidar com ela. Isso acontece muito lá na obra de Helsham. Quando as crianças saem do internato e vão para ter contato com a cidade, com outras pessoas, elas ficam perdidas, não sabem como lidar com as outras pessoas. A Ruth fica ali tentando meio que agradar, meio que bajular o casal que ela conhece no casario. Aí depois eles viajam, vão lá para Norfolk, lembra? E nessa viagem eles param no lugar para poder fazer um lanche. Eles não sabem nem pedir nada, porque eles viveram tão presos que quando eles foram soltos, entre aspas, para ter uma vida social um pouco maior, essa liberdade ela não conseguiu ser aproveitada. Inclusive, no próprio livro, eles têm uma liberdade falsa. Por que uma liberdade falsa? Porque eles são livres, só que eles têm um destino já pré-formatado. Então, será que nós somos livres de fato? Ou será que a nossa liberdade é uma liberdade falsa? O Sartre ele vai dizer que essa liberdade ela pode ser ruim. E aí, na verdade, por mais que os eventos externos afetem nossas escolhas, nós continuamos escolhendo. Para ele, olha só que interessante, a resignação também é uma escolha. Como assim, para fim, resignação? Lembra que em nenhum momento as crianças de Helsham fogem, se escondem para fugir das doações. Não, elas são resignadas, elas aceitam o destino que foi imposto a elas. E essa escolha de ficar parado também é uma escolha, segundo Sartre. E isso pode ter consequências. Não é porque você ficou parado e não fez nada que você não escolheu. Não, ficar parado também é escolha. Sartre ele vai falar isso. Escapar da morte ou enfrentar a morte, ambos são escolhas igualmente difíceis de serem feitas. E para Sartre, o sentimento de angústia tem 3 causas. Olha só que interessante, tem tudo a ver com o livro. A causa, consciência da finitude da vida, gera angústia. O que é consciência da finitude? Consciência da morte. Quando você sabe que você vai morrer, isso gera angústia. Então, inclusive, isso acontece com o Tommy. O Tommy, quando ele se liga que ele vai ter que começar a fazer doação, ele se movimenta para pedir o adiamento, para poder falar com a madame. A própria Kate, quando ela sabe que ela vai começar a doação, ela fica mais angustiada, mas sempre resignada. Fica angústia, né? A angústia é muito clara ali. A sensação de abandono no mundo material tem muito a ver com o livro que é o Não Me Abandone Jamais, gera angústia. Tanto que a Kate, quando a Ruth sabe que ela vai morrer, que vai fazer doações, ela repensa as atitudes dela. Lembra disso do livro? Ela começa a pedir perdão. Ela pede perdão para o Tommy, pede perdão para Kate. Ela faz com que o Tommy e a Kate fiquem juntos. Ou seja, a consciência de que ela vai ser abandonada à própria sorte ali com as doações faz com que ela repense suas atitudes. E a consciência de liberdade restrita. O que é liberdade restrita? É liberdade sem limites. Pode fazer também a pessoa se angustiar, segundo Jean-Paul Sartre. E aí você vai olhar para mim e vai perguntar assim, profinho, como que isso pode ser cobrado pela UERJ? Pode ser cobrado com esse seguinte tema. O tema pode ser a consciência da brevidade da vida. Seria capaz de levar o indivíduo a mudar seu comportamento? Ou seja, se você sabe o dia que você vai morrer, assim como as crianças de Helsham, os adolescentes, né, depois que eles saem do internato, eles começam a saber que com 20 e poucos anos vão morrer. Se você soubesse que a data da tua morte já foi determinada por alguém, você mudaria o seu comportamento? Sim ou não? Esse é um tema muito bom. E eu fiz ali uma redação, na verdade fiz várias redações lá no Fórmula da Redação UERJ, que é muito bom. E eu vou te mostrar um pedacinho, se você quiser que eu coloque aqui a redação inteira, fazer um desafio com você. Se tiver 200 comentários nesse vídeo, eu solto a redação completa. Comenta quero aí para você ganhar, beleza? O título é assim, Única Certeza. E aí começa a minha introdução desse jeitinho. Jean-Paul Sartre, pensador e expoente da filosofia existencialista, entendia que independentemente das influências sociais, a angústia humana se justifica pelo seguinte motivo: a sensação da morte. E aí agora eu vou dar minha resposta à opinião, tá? Lembra que a introdução da UERJ, ela tem 2 momentos muito importantes. Eu contextualizo o tema e dou uma resposta ao que me perguntaram. O próprio professor Gustavo Bernardo, na palestra, diz que não é tão legal você já soltar a resposta de cara no primeiro período da tua redação. Tem que dar uma contextualizada ali, e aí depois que você contextualiza, você dá a tua resposta. Eu fiz isso aqui agora, tá? Minha resposta, então, o existencialismo de Sartre nos leva à reflexão, e agora vem minha resposta propriamente dita. Ter consciência da brevidade da vida talvez nos faça mudar de comportamento. Opa, só que essa mudança ela pode ser para o bem e pode ser para o mal. Depende. Eu posso mudar minha atitude para o bem e posso mudar minha atitude para o mal.
Isso vai variar de acordo com a pessoa, de acordo com a vivência dela, de acordo com o contexto, de acordo com, sei lá, com a geração. Então isso aqui tem a ver com a questão da dialética. Eu estou fazendo uma dialética aqui. Eu estou dizendo que pode ser que sim, pode ser que não, depende, não tem uma resposta certa. Na UERJ, você tem que refletir sobre a pergunta. Não necessariamente você vai dar uma resposta fechada. Ah, é isso porque isso. Não. O próprio professor Gustavo Bernardo fala que não, você não tem que ser categórico. Você não pode ser taxativo na tua resposta. Tem que refletir. Inclusive, ele até indica o uso da palavra talvez. Não é que ele indique, não é que você seja obrigado a colocar a palavra talvez. Mas a palavra talvez, ela indica que você está refletindo sobre o assunto. O talvez, ele não mostra insegurança, ele mostra reflexão. Ou o sexto repertório se chama determinismo. O determinismo, repara aqui na figurinha que eu coloquei, de alguém sendo manipulado ali, tipo, como se fosse um ventríloco, um fantoche. Ventríloco é aquele que, sei lá, o fantoche, sei lá, o nome do negócio que... Tá ligado? Que fica ali manipulado com as cordinhas. É diferente do existencialismo, porque o existencialismo, os meus sentimentos influenciam o meu comportamento. Esse não é existencialismo. No determinismo, a sociedade externa e as coisas que são alheias a mim influenciam o meu comportamento. Então, no existencialismo, eu sou influenciado de dentro para fora, e no determinismo, sou influenciado de fora para dentro. É muito clara essa diferença, entendeu? Beleza. O determinismo é uma corrente filosófica a partir da qual o destino de um indivíduo é determinado por outros fatores externos, alheios a ele. Dentro dessa filosofia, a vontade e o comportamento humano são pré-determinados para acontecimentos alheios aos indivíduos, que torna a liberdade uma ilusão. Então, segundo o determinismo, inclusive tem um cara que fala muito sobre isso, sobre o fato social, que exerce coercitividade em cima de você, que é o Emile Durkheim. Ele fala muito sobre fato social, mostra que nós somos influenciados por coisas alheias a nós, nossa sociedade, nossa família, nossa igreja, crenças, lendas. Inclusive tem aqui, fatores que determinam o seu destino. As suas crenças sociais, religiosas, ações de outros indivíduos e eventos naturais ou tragédias. Esses dois primeiros fatores, eles têm muito a ver com o livro base da UERJ. Por quê? Lembra que lá na primeira parte do livro, as crianças elas são influenciadas por quem? Pelos guardiões, que ficam ali fazendo vigilância em cima delas. São influenciadas pela própria escola, né? Pelo próprio contexto estar fechado, de ter que se cuidar muito, de saber que a pessoa vai ter um destino para cumprir. E inclusive tem as lendas, as histórias, os mitos que circulam entre as crianças de Hersham, de que tentei chegar perto da cerca, a menina pulou a cerca, não conseguiu voltar e foi morta. O moleque pulou a cerca, foi amarrado à árvore, cortaram os pés e os braços dele e foi morto. Ou seja, essas lendas, essas crenças influenciam o imaginário e determinam o destino do indivíduo. E ações de outros indivíduos, como por exemplo da madame, dos guardiões, até mesmo dos próprios amigos que eles conhecem no casario, influenciam os comportamentos. O fato também da Kate, da Ruth, tentar encontrar a possível dela e se frustrar, essa frustração gera também uma influência negativa sobre todo o grupo ali. Isso é o determinismo na prática. E o sétimo e último repertório que eu vou falar nesse vídeo com você é o Michel Foucault, esse cara bonitão aqui, eu achei estiloso, cara posturado. Michel Foucault posturado, muito bom. Então se liga, o Michel Foucault ele fala que a imposição de uma disciplina é igual à manutenção do poder. Quando você exige que a pessoa seja disciplinada, você garante o poder sobre ela. Isso acontece com as crianças de Hersham. Hersham era uma escola muito disciplinadora. E por que era disciplinadora? Porque era importante para as crianças manterem o foco no destino delas, que era serem doadoras. Se a educação fosse muito libertária, muito livre, as crianças poderiam pensar em fazer outras coisas e não cumprir o destino das doações. Inclusive, quando as crianças estão pensando em ser artistas, em ir para a América, aí vem o guardião e fala assim, irmão, você não vai ser caixa de supermercado, você não vai ser artista, você não vai para a América. Talvez outras crianças já até possam ir para a América, mas vocês não vão, ou seja, eles pegam ali e disciplinam na caixinha. Isso faz com que haja uma manutenção do poder sobre aquelas crianças, para que elas sigam o destino delas sem questionar. Isso acontece muito fora da ficção também. Muitas pessoas são tão disciplinadas pelo sistema, pela escola, pelo trabalho, pelas leis, e essa disciplina extrema, ela garante a manutenção do poder.
A sensação de ser vigiado constantemente também exerce controle. Essa vigilância constante, ele falou no livro Vigiar e Punir dele. E exerce um controle simbólico. O que é um controle simbólico? É quando a pessoa está sendo controlada, só que ela está aparentemente livre. E essa vigilância simbólica, esse controle simbólico, impede que a pessoa seja o motor do próprio destino. Então, se o tema da UERJ tiver a ver com a passividade, o que leva o indivíduo nessa geração a ser passivo, você pode dizer que um dos fatos que leva o indivíduo a ser passivo é a questão do controle da disciplina. Aí você pode usar o Michel Foucault para dar essa pincelada como repertório. Tu entendeu? Muito lindo, cara! Vou deixar aqui então agora a aula 1 do meu curso novo, Fórmula da Redação UERJ, para tu continuar assistindo, então toque aqui e continua vendo, beleza?